Eu discordo um pouquinho. Eu acho que o Bolsonaro fez um teste nessas eleições, né? Ele apoiou vários candidatos no primeiro turno, principalmente no segundo turno. Tanto é que ele sabe que ele perdeu, que no segundo turno ele adotou uma postura muito mais discreta. Mas no primeiro turno ele foi audacioso. Ele defendeu uma série de candidatos, como Crivella no Rio, Russomano em São Paulo, Engler em BH, candidatos a vereadores, seu próprio filho Carlos Bolsonaro, que ganhou com 35 mil votos a menos em 2020. E esses candidatos, a maioria deles saiu derrotado das urnas. Então, eu acho que ele deve ter pensado, bom, vamos ver se cola, vamos ver se aquela mesma onda que em 2018 elegeu 50 deputados federais para o PSL, que até então era um partido nanico, com, 2 deputados federais. Elegeu vários governadores outsiders da nova política. Em 2018, continua forte em 2020. E eu acho que a resposta é um sonoro não. Essa onda não continua forte em 2020. Quer dizer que Bolsonaro será derrotado ou não é um candidato forte ou está enfraquecido para 2022? Também não. Acho que são coisas muito diferentes. Mas quer dizer que as circunstâncias mudaram, o contexto mudou, né? Aquele contexto da antipolítica mudou. Agora, eu acho que o eleitor deixou claro nessa eleição que ele quer boa gestão, tanto que ele reelegeu 9 dos 13 prefeitos e que ele quer uma eleição de resultados. Eu acho que o Bolsonaro será avaliado exatamente por isso em 2022. Ele não será mais um outsider, na verdade ele nunca foi, porque ele já estava quase 30 anos no parlamento, mas ele terá que mostrar uma gestão focada em resultados. Vamos ver como ele chegará em 2022. Exatamente, Lacombe. Eu concordo com o Alan Gani, com o Silvio Navarro, né? Discordo da Amanda nesse caso. Não dá para colocar no Bolsonaro nenhuma derrota. A eleição municipal é muito diferente, né? O presidente apoiou de forma tímida, inclusive muitos reclamaram que faltou ali um engajamento maior, né? E não é possível iluminar poste apagado. Quer dizer, quando você olha Russomano ou Crivella no Rio, com uma taxa de rejeição tão alta, não tem milagre. Mas o Centrão é o grande vitorioso, né? O DEM cresceu muito, o PSDB continua governando a maior parcela da população brasileira, a esquerda radical derreteu, o lulismo foi a pá de cal, né? E a direita mais conservadora sequer possui um partido organizado. Isso é o quadro que se configura. Essa eleição não é nenhuma prévia para 2022, mas ela tem influência em 2022. Por quê? Porque agora esse Centrão controla uma capilaridade muito grande, tem cabos eleitorais, e isso é que vai exercer influência. Veja que curioso, numa entrevista hoje, o ACM Neto, do DEM, fala que conversa com todo mundo e não descarta nada, só o PT, só o Lula. Mas até o Ciro Gomes está na conversa, desde Mandetta, Moro, Huck, passando por candidato próprio do DEM, ou até mesmo o Bolsonaro não radical. Ou seja, se o Bolsonaro rechaçar a tal ala ideológica, até mesmo o Bolsonaro poderia contar com apoio, eventualmente, desse Centrão, do DEM e companhia. Então, está tudo em aberto ainda, não dá para apostar ainda em nenhuma direção. O que se sabe é que o presidente Bolsonaro, independentemente de partido, é um nome muito forte, provavelmente no segundo turno já de 2022. Não, eu acho que antes a gente falava dessas diferenças entre direita e esquerda, e eu acho que a direita falta muita sensibilidade para lidar com a principal chaga desse país, que é a desigualdade social. Já visto que quando a gente mergulhou nesse problema da pandemia, e eles fizeram o auxílio emergencial, o governo, com a ajuda do Congresso, que aumentou muito para R$600, a popularidade do presidente Bolsonaro se beneficiou disso, e ele conseguiu incorporar ao discurso dele um problema que ele simplesmente não reconhecia antes. A gente lembra no primeiro ano de governo que ele falava que não havia fome no Brasil. Há fome, há desemprego, foi piorado com a pandemia. E o auxílio emergencial foi distribuído a mais de 65 milhões de brasileiros. Então, a gente tem muita gente que precisa disso, e isso dá popularidade. Então, acho que a esquerda sabe trabalhar melhor esse problema. Tanto é que o Bruno Covas falava aqui em São Paulo, de abordar questões sociais com responsabilidade fiscal. Acho que são duas coisas que podem e devem andar juntas. Elas não são excludentes. Responsabilidade fiscal e também endereçar e combater a desigualdade social e a pobreza. Eu detesto essa expressão desigualdade social. Desigualdade social sempre houve, sempre haverá. A gente tem que combater a miséria, a extrema miséria, a pobreza. O capitalismo tirou muita gente da pobreza, é o capitalismo que gera riqueza. Mas ninguém e aí você fala em desigualdade social, você vai falar em justiça social. Eu falo em justiça. Somos todos iguais perante as leis, então a gente fala em justiça. Desigualdade social é um discurso utópico, de novo. Não é utópico, Lacombe, é o principal problema. A gente combate a pobreza e a extrema pobreza. E a desigualdade social... Você combate a lacuna que separa ricos de pobres, você termina em com sociedades miséria, mais avançadas, essa lacuna é menor. Isso aí parte de uma premissa de economia como um jogo de soma zero.
Quando você foca em desigualdade, você está falando como se fosse um bolo fixo que precisa ser melhor distribuído, enquanto que a riqueza precisa ser criada. Os países que conseguiram tirar muita gente da miséria foram países que não se preocuparam tanto com a desigualdade social e se preocuparam mais em criar um ambiente amigável para os empreendedores, aqueles que criam riqueza, né? A esquerda insiste nesse discurso que se tirar de um para dar para o outro, melhor. É como se o João fosse rico porque o Pedro é pobre. E isso é uma falácia econômica, isso não é verdade. A gente tinha, na década de 60, 40% da população mundial vivendo na extrema pobreza. Nós temos 8% hoje. Não foi a esquerda que tirou toda essa gente da extrema pobreza. Gente, mas essa não é a leitura. Eu não estou falando de esquerda ou direita, nem eu estou falando de capitalismo e comunismo. É óbvio que a resposta está no capitalismo, na globalização, é óbvio que a resposta está aí. Mas você não pode ignorar a desigualdade social. Se você pegar nos Estados Unidos, embora seja um país que, enfim, tem o empreendedorismo e tudo, é um país em que ainda há muita desigualdade social. Se você pegar exemplos de sociedades escandinavas, você tem uma desigualdade social muito menor. Tem um exemplo legal para isso. Quem ganha mais, eu ou o Neymar? O Neymar, certamente. Eu não sei quanto você ganhou, mas certamente o Neymar. Entre mim e o Neymar não choca a sociedade, concorda? Agora, a desigualdade entre você ou eu e um mendigo choca a sociedade. A gente está falando você, de... não choca? Claro que choca. Então. A gente está falando de desigualdade ou de pobreza? A gente está falando de pobreza. A desigualdade só é um problema na pobreza. E a gente está falando das duas coisas. Imagina a desigualdade entre o mendigo e o Neymar, então. Imagina como essa desigualdade é real no Brasil. Porque a gente tem uma grande... mendigo da extrema pobreza, acabou. A gente combatendo a pobreza... Está resolvido o problema. Essa expressão desigualdade social a gente tinha que banir do nosso discurso. O problema é a pobreza. Banir muitas expressões. Eu quero banir a extrema pobreza e a pobreza. Né? Aí a gente vai banir a desigualdade social. Muito negacionista que nega os problemas da sociedade. Não, absolutamente não nego nada. Eu quero combater a extrema pobreza e a pobreza. Né? E o resto a gente vai levando. A economia se ajeita, a economia toca. Né? A gente tem os nossos jovens votando muito, sempre ligados a utopias da esquerda, aí chame como quiser, doutrinação, marxismo cultural. De que maneira a direita pode agir para trazer esses jovens de novo para o mundo real? Então, eu acho que a direita tem que melhorar aí o departamento de marketing dela, né? E mostrando como reformas liberais reduzem pobreza, isso é um fato. E como também valores, né, conservadores aí no melhor sentido da palavra também estão ligados à prosperidade econômica. Então a direita tem que trabalhar isso de uma maneira muito sedutora para o jovem, porque o outro discurso ele é muito mais fácil, né? Você promete o paraíso terrestre, está tudo errado, vamos reconstruir o paraíso aqui na Terra, certo? Destruir esses valores, enfim, e o jovem se seduz por isso, porque ele não tem muita experiência de vida ainda, experiência de realidade mesmo, né? Para entender que não é bem assim, né? Então, é um grande desafio para a direita, do ponto de vista de marketing mesmo. A esquerda conseguiu se apropriar da bondade, né, da fraternidade, da solidariedade, então a direita precisa remar para conseguir eles fazer... pegaram o discurso da virtude, né? Eles têm um monopólio da virtude, né? E quando não é bem assim, né? É bem contrário disso. Só lembrando também, né? Só lembrando que você falou dos jovens, Lacombe, e o Alan concordou com isso, mas existem aquele fenômeno dos adultescentes, né? O que a gente vê aos montes aí é adulto que não quer crescer, que não quer assumir a responsabilidade pela própria vida. Eles também adoram um discursinho fácil, né? De o Estado paternalista que vai cuidar de todos do berço ao túmulo, né? Então tem muito adultescente aí também que precisa amadurecer um pouquinho. E eu costumo dizer uma coisa, né? Liberdade pressupõe erro, pressupõe risco, pressupõe responsabilidade individual. Então, muita gente não está preparada para a liberdade. Liberdade aí ligada ao movimento conservador, ao liberalismo clássico. Exatamente isso. Tanto a Marília Reis em Recife, como o João Kozer em Vitória, eles disseram, não, é melhor não trazer o Lula aqui para a campanha, é melhor não. Mas ele falou, não, vou lá, vou mandar meu abraço, e deu no que deu, assim. Como eu vou usar a expressão que eu usei no começo do programa, é criptonita. Né? E aí o PT tem aquela coisa de dizer assim, não, mas o PT se recuperou, tem uns barbudos nas redes sociais, aquele pessoal que a gente conhece bem, que fala assim, olha só, o PT ganhou em Guarulhos, ganhou em Mauá, mas perdeu em São Bernardo, Santo André,
Guarulhos não, ganhou em Mauá e Diadema. Perdeu em Guarulhos, perdeu em São Bernardo, perdeu em Santo André. Então, assim, mas em Minas Gerais, ganhou em Contagem, mas perdeu em Belo Horizonte. Então, assim, é uma forma de tentar criar uma narrativa de que o Lula, de alguma forma, ainda tem força. O Lula acabou. O lulopetismo acabou. Foi a pá de cal. Essa eleição é a pá de cal daquilo que era tratado como lulopetismo pela imprensa brasileira. Agora é de saber que papel esse PT vai ter nessa possível aliança. A gente sempre fala dessa possível aliança da esquerda e a esquerda chega na hora, ela se desentende, né? Não sobra muito acordo entre eles. E eu vejo que o discurso de esquerda no país ele vai mudar, né? Ele vai começar a se assemelhar mais com o discurso do Partido Democrata nos Estados Unidos. Então vão começar a entrar muitas pautas ideológicas, né? O PT ainda tinha aquele discurso muito focado na desigualdade, né? Que era uma bandeira. E agora eu percebo que essa esquerda vai tentar se reorganizar, fazendo uma esquerda mais identitária, mais que é o PSOL, mais isso que você moderninha, tá mais Vila Madalena. Sai do sindicalismo trabalhista e vai para a política identitária. Exatamente. Essa é a transição. Agora, veja, é curioso lembrar também que houve uma tentativa de estelionato eleitoral. O Boulos e a Manuela Dávila, os dois principais nomes dessa esquerda radical, não se apresentaram como os comunistas que são. A Manuela Dávila escondeu a foice e o martelo, que ela gostava de postar em fotos, e se apresentou quase vestida como uma freira, né? Foi a noviça rebelde. E o Boulos também, com fala mansa, tentando ensaiar ali o Lulinha, paz e amor. Eles não fizeram uma campanha declarando o amor que eles sentem pelo regime de Maduro, ou pelo Fidel Castro e o legado dele em Cuba, que é um rastro de morte, opressão e miséria. Então, de novo, eles tentaram um estelionato eleitoral. A esquerda radical não se apresenta como ela é. E parte da imprensa bancou, hein, Constantino? Esse Boulos, paz e amor, né? Chamaram o Boulos de moderado num jornal ligado a negócios no Brasil. O jornal ligado a negócios chamou o Boulos de moderado. Só para fazer uma ressalva aqui, todo mundo passa por metamorfoses para se eleger. O presidente Bolsonaro também, que sempre teve o viés estatizante, tornou-se liberal de carteirinha, associou-se ao nome do Paulo Guedes para conseguir se eleger. E ele nunca teve esse histórico, é só olhar para as votações dele durante 28 anos. Parece a conversão mais sincera e genuína do Bolsonaro. O Paulo Guedes está com uma equipe toda liberal fazendo reformas. Agora, o análogo ao que a Manuela fez, de frequentar até a missa e botar aquelas roupas, seria o Bolsonaro se apresentar como drag queen, né, para atraiu o público progressista da Vila Madalena, porque numa boa. O que a Manuela fez ali é muito forçado, né? É muito forçado. Eu vou rir porque foi bom, Constantino. Olha... Eu discordo um pouquinho. Eu acho que o Bolsonaro fez um teste nessas eleições, né? Ele apoiou vários candidatos no primeiro turno, principalmente no segundo turno, tanto é